Medicina do sono, quando eu fui estudar medicina do sono, eu fiquei 2 anos e meio só fazendo medicina do sono. Por quê? Medicina do sono é uma medicina completamente diferente da medicina tradicional. Então, quem quer montar um laboratório do sono hoje, por exemplo, para tentar entender o que aquela pessoa tem, ela vai ter que estudar. Né? Porque o médico, se ele não estudar, ele não vai compreender, ele só vai fazer um exame, e esse exame, ele não vai dar todas as respostas que a gente precisa, né? Então, a medicina do sono em si, hoje, nós temos 50 doenças catalogadas dentro da medicina do sono. No Código Internacional de Doenças, nós temos hoje cerca de 50 doenças catalogadas relacionadas ao sono. Então, isso de acordar à noite pode ser 1 milhão de coisas. E a gente tem os exames para saber exatamente isso, né? Medicina do sono virou especialidade no Brasil em 2014. As especialidades que podem praticar medicina do sono hoje são a pneumologia. Então, eu estou dentro da pneumo, e eu acho que a pneumo é muito justo por causa das apneias, né, por causa das paradas respiratórias. Eu acho que o pneumologista ele tem que estar nesse rolo todo, porque ele que entende disso. Os otorrino trabalham muito com a apneia do sono, porque eles resolvem muita coisa para a gente também. Os neuro, por causa das crises convulsivas noturnas, né, que acordam, e as outras doenças neurológicas que podem também estar relacionadas com o sono. Os psiquiatras podem praticar medicina do sono, e hoje a gente está conversando sobre depressão, sobre ansiedade, sobre pânico, e tudo isso pode estar relacionado ao sono mal dormido, né? Então, os psiquiatras hoje fazem aí uma parte muito grande da medicina do sono. Existe o sono de criança e adolescente, que eu fiquei 1 ano e meio estudando só criança e adolescente lá no Instituto do Sono, porque os adolescentes hoje eu acho que são os mais afetados pela privação de sono, né? Pelo tempo errado de sono. Né? Eles deveriam dormir quantas horas? Eu trouxe tudo aqui para vocês, que eu sabia que essa pergunta ia vir. Então, assim, essa escala atualizada, né? Ela está falando para a gente que o adolescente, na verdade, eles puxaram um pouquinho. A recomendação para 9 a 11 anos de idade, de 6 a 13 anos de idade, seria de 9 a 11 horas por noite. Né? Já os de 14 a 16 anos seria de 9 a 10 horas por noite. Tá? Seria um pouquinho mais do que a gente, que é adulto. Adulto até 8 horas, tudo bem. Essa classificação, na verdade, ela leva muito em consideração a maturação do cérebro. Então, quanto mais jovem o indivíduo, mais tempo ele tem que dormir. Então, por que o bebê tem que dormir? Olha, o bebê... Né? Então, a gente tem aqui, o recém-nascido, ele deve dormir de 14 a 17 horas. Tá? Então, por que isso? Porque, aparentemente, o sono é uma coisa extremamente estável, bonitinho, todo mundo deitadinho, dormindo, né? Só que ele é extremamente ativo. Dentro da gente, as reações que acontecem dentro da gente são super importantes. Então, fixação de memória e de conhecimento do dia, por exemplo, né? Então, tudo que a gente aprendeu durante o dia, ele vai ser fixado no sono N3 e no sono REM, que são os soninhos mais profundos. Se você não tem N3 e REM, você vai perdendo a memória e a concentração aos poucos. Né? Então, e aí a gente vê que, por exemplo, acima de 64 anos de idade, que eu espero que a gente chegue lá, né? Fica mais ou menos 7 a 8 horas, cai 1 hora. Né? Então, a pessoa, quanto mais idosa, menos ela necessita do sono. Por quê? Porque o seu cérebro já está maduro. Né? Nós já temos um cérebro maduro. E se você não tem essas horas suficientes, por exemplo, entre os adolescentes, a gente sabe que é muito comum, eles estudam pela manhã e eles não conseguem, né, dormir cedo. Os pais sempre tentam, tem
essa guerra aí em casa com os filhos, eles acabam ficando no celular, mesmo que já estejam deitados, e não dormem muito cedo. Isso vai trazer um prejuízo para o desenvolvimento, para a saúde. Já está, né? Já está. A gente tem uma geração já problema. Nós temos uma geração com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, nós temos uma geração com um índice aí de transtorno de espectro autista que já está chamando atenção, né? Então, tudo isso está relacionado. O que está acontecendo com o nosso adolescente? Nosso adolescente, o nosso jovem, ele fica no computador, no celular, até meia-noite, 1h da manhã. Se fica até essa hora, né? Às vezes fica até mais. A luz não permite que eles entrem em sono, né? Aquela luz, a luz pulsada, ela não vai permitir que eles entrem em sono. E aí, quando eles forem deitar, eles ainda vão levar 40 minutos a 1h para começar a produzir a melatonina, que é o hormônio do escuro, não é o hormônio do sono, é o hormônio do escuro. Então, é a hora que você deita. Eu costumo dizer para as pessoas que elas têm a mania de achar que tem botão, né? Liga, desliga. Vamos deitar, pum, desliga. Não existe isso. Nosso corpo, ele precisa de um tempo quieto. Ele precisa de um tempo em sono, entrando em sono. Então, luz apagada, temperatura ambiente tem que estar baixa, porque se a temperatura ambiente estiver alta, não entra em sono, né? Porque a temperatura periférica nossa não entra, por isso que a gente tem sono depois que come, tá? Porque todo o sangue é desviado para a digestão e a periferia fica fria. Aí você tem sono, né? E aí você xinga, porque você comeu naquela hora que não podia. Então, tudo isso está relacionado. Aí, essa melatonina só é produzida quando você está no escuro. No escuro. TV ligada. Tem gente que dorme com TV ligada a noite toda. Não pode. Não pode, mesmo que seja um hábito, né? Eles criaram em São Paulo o Hotel do Sono. Né? O Hotel do Sono, eles fizeram exatamente o que seria para a gente dormir. Eu trouxe aqui para vocês quais são nossas dicas de higiene do sono. Então, assim, o que pode fazer antes de dormir e o que não pode, né? E aí, esse Hotel do Sono, o que ele é? Simplesmente um lugar escuro, o máximo que tem é uma luzinha azul, né? Que a luzinha azul, o espectro de luz azul, e aí entra a história da cromoterapia para tratamento de insônia, né? Então, a luz azul, ela ajuda a entrar em sono. Então, a temperatura, eles têm todos aqueles abafadores de ruído, né? A cama apropriada, então, tudo bonitinho. Aí você entra em sono. Você não precisa tomar remédio para insônia. Isso é uma coisa que a gente está tirando. Por quê? Insônia de iniciação, que é essa insônia quando você deita na cama, se você fizer uma boa higiene do sono, você não vai precisar tomar remédio. O que, infelizmente, muitas pessoas recorrem hoje em dia aos remédios. Porque é a pressa, né? Mas também não é o sono ideal, né? Dormir logo, então você toma um remedinho e eu vou dormir aquelas horas que eu tenho para dormir. Esse também não é o sono ideal, né? Não. Agora, a gente sabe que é preciso, conforme a senhora já destacou, doutora, é preciso que a pessoa faça uma avaliação individualizada, os devidos exames. A gente vê muitos casos de eu recomendo para o Bidu o que resolveu comigo e ele começa a usar também, né? É importante consultar um especialista e ter o diagnóstico correto de qual que é o problema daquela pessoa. Por exemplo, hoje a gente fala muito do ZAN, né? Então, todo mundo antigamente tomava seu diazepam, o bromazepam, né? O lorazepam. O Brasil é o país que mais prescreve clonazepam, que é o Rivotril. O nome dele farmacêutico mais comum é o Rivotril. O que acontece com esse ZAN, né? Esse ZAN, eles tiram o sono REM. Se você já dorme mal, você já tem uma qualidade ruim de sono por algum motivo, você dorme pouco e ainda você tira exatamente o sono de fixação de memória e concentração, você vai ter o quê? O Alzheimer. Tá? Então, são pessoas que tomaram esses medicamentos a vida inteira. Então, hoje isso a gente tem tudo em consenso. Tem o Consenso Brasileiro de Insônia, que é baseado na Associação Americana de Medicina do Sono, e tudo isso, a ABS, né, que é a Associação Brasileira de Sono, ela traz para a gente, né? E é interessante falar até, Carla, essa questão dos dados, né? Então, por exemplo, a gente sabe hoje que 76% da população brasileira tem algum distúrbio do sono.
Desses seriam 108 milhões de pessoas. Desses 108 milhões, 73 milhões têm insônia. Tá? Então, é muita gente, né? E quando a gente para entender algumas coisas, por exemplo, nós temos o ritmo circadiano normal nosso. Isso pode ser genético. Então, por exemplo, nós temos o curto dormidor e o longo dormidor. Então, nós temos um indivíduo que dorme 4, 5 horas por noite e no dia seguinte está bem. Isso é genético, é curto dormidor. O longo dormidor, ele tem que dormir uma média de 10, 12 horas por noite, senão ele não está bem. É o cara mal-humorado, é o cara que acorda com a tromba, né? Porque ele está mal-humorado, não dormiu o que era para ter dormido, ele está cansado. Nós temos também o matutino, vespertino e indeterminado. O que é o matutino? Isso é genético. Matutino é o cara que acorda às 5 horas da manhã e tem que dormir 7 horas da noite. E aí atrapalha muito no mundo hoje, que hoje é um mundo noturno, né? O vespertino é o cara que vai dormir meia-noite, 1 hora da manhã e que tem que acordar meio-dia, né? Então, aí, dependendo da profissão dele, ele consegue ainda dar uma manejada. A gente fala que o matutino é o que mais sofre, né? Porque é difícil você viver num mundo que vai continuar à noite as coisas, né? Hoje você tem pet shop 24 horas. Hoje as pessoas compram comida de cachorro 3 horas da manhã, né? Então, o sono foi delegado para a última instância. Uma pessoa que tenha esse ritmo, que é o de acordar às 5 da manhã, se ela tiver que ter um trabalho noturno, ela já começa no prejuízo. Ela já altera. O que acontece? Como a gente está indo dormir por exemplo, uma noite você vai dormir 10, outra noite você vai dormir 2, outra noite você vai dormir 8 da manhã da noite para tentar compensar. E não existe compensação disso, tá? Isso é não importante. Tem compensação de sono. Não existe Passo uma noite acordada e na próxima eu quero dormir o dobro. Você pode dormir o fim de semana inteiro, não vai adiantar nada. Você não compensa o tempo que você perdeu. O que está acontecendo? Essas células, elas estão em dúvida. Elas estão entrando em pane. Então, aí sim, nós estamos falando das doenças degenerativas, nós estamos falando de esclerose múltipla, esclerose sistêmica, a quantidade de câncer que nós estamos tendo hoje, que é uma quantidade absurda. Todo mundo, acho que antigamente a gente falava em doença ruim, né? A gente mal falava, não tinha medo de falar sobre isso, e hoje todo mundo conhece alguém que está com câncer, né? Jovens, pessoas jovens. Então, isso pode estar relacionado. Por isso que eles ganharam o Prêmio Nobel de Medicina. Tudo isso pode estar relacionado e prejudicando a saúde. Bidu, tem perguntas para a doutora Soraya? Com certeza, doutora, bom dia. Você falava de aproximadamente 50 doenças relacionadas ao sono. A apneia do sono seria hoje a mais popular, aquela que, de repente, no seu consultório, você... Na verdade, Bidu, as duas mais importantes, né, são a insônia e a apneia do sono, tá? Só que, assim, a apneia, realmente, eu até estou falando dela, assim, bem por cima, porque acho que a gente precisava de um tempo bem maior para falar sobre a apneia e as consequências dela. Eu posso até trazer um CPAP para cá, para mostrar para vocês como que é o funcionamento do tratamento. Mas, assim, tratar a apneia do sono, a gente sabe que se você tratar a apneia do sono, você prolonga a vida da pessoa em 10 anos do que ela iria viver, né? E isso é sobrevida. E aí tudo isso está relacionado com a história da privação. Por isso que eu optei por falar de privação hoje. Porque todas essas doenças do sono, elas levam à privação, né? Elas levam você a um sono ruim, a um sono curto e ruim. O indivíduo que ronca, ele vai acordando várias vezes durante a noite. Pode ser o ronco primário que não tem a apneia junto, mas a maior parte tem a apneia junto. Tem uma relação. Tem relação com a obesidade, doutora? Muito. A obesidade é a principal causa direta de apneia do sono.